Algumas mulheres na Bíblia, elas são lembradas pela sua fé, pela sua coragem, pela sua devoção a Deus. Algumas são super conhecidas, que nem Eva, Sara, Rebeca, Maria. Mas tem algumas mulheres que elas talvez você nem conheça. E essa é a ideia do nosso quadro Mulheres da Bíblia. É trazer histórias de mulheres tão famosas, mas também algumas tão guardadinhas, tão discretas, que às vezes passam em branco, mas tem algo incrível para ensinar pra gente. Tem mulheres que foram usadas como instrumento de Deus de uma forma completamente inusitada. E talvez você seja uma mulher hoje, sendo instrumento de Deus de um jeito inusitado, ou você ainda vai ser, e você não sabe como. Talvez o que tá te faltando é a coragem. E é isso que o nosso vídeo de hoje vai falar. A história que eu vou te contar hoje é de uma mulher que ela não era profetisa, não era rainha, não era guerreira, mas no momento decisivo da história, do que estava acontecendo, ela teve um papel muito importante para uma decisão final. Talvez você nem conheça ela. E o nome dela é Jael. Talvez você até já tenha conhecido ela, mas eu vou te contar essa história de um jeito diferente para que você entenda. Existem detalhes que talvez até tenham passado despercebidos para você. Claro, como em todo vídeo do nosso quadro Mulheres da Bíblia, que inclusive vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois, sempre vou trazer lições que ela pode te ensinar você a aplicar no dia de hoje. E aí essa mulher, talvez você está se perguntando, se você conhece a história, você deve estar se perguntando assim, como é que eu vou aprender alguma coisa com uma mulher que tomou uma decisão tão radical numa época de guerra e foi um negócio bem cabuloso, bem grosseiro, bem radicalzão mesmo. Sabe o que ela te ensina? Ela te ensina uma história de coragem e principalmente sobre o agir de Deus na nossa vida. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Patricia Bueno, eu sou casada, sou mãe de 2, sou teóloga e esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, porque um dia ele me encontrou e eu quero que ele te encontre também. E aqui a gente tem esse quadro Mulheres da Bíblia, a gente vem contando desde a história de Eva. Tá certo que a minha frequência não tá sendo muito boa, mas é porque realmente eu preciso estudar muito a fundo a história dessa mulher e tudo mais. Algumas, elas são histórias tão curtinhas e eu tenho que sempre pensar, poxa, mas o que eu posso trazer ali de conhecimento, de talvez a pessoa usá-lo nos dias de hoje, sabe? Porque tem histórias que elas aparecem tão pequenininhas, só que tem um valor muito grande por trás, que é o caso de Jael. A história dela vai estar lá em Juízes, entre o capítulo 4 e o capítulo 5. No capítulo 4, a gente contou a história de Débora, que inclusive tem vídeo no canal também falando sobre Débora. Vou deixar um vídeo aqui em cima, um cardzinho pra você assistir depois. E aí, nessa mesma história dessa guerra que teve ali, que tava tendo o povo de Israel, Débora, ela foi ali pro campo de batalha e tudo mais, e aí teve um carinha que fugiu. Então assim, durante 20 anos, os israelitas, eles estavam sofrendo uma opressão. E aí eles começaram a clamar a Deus por essa libertação do povo. Aí beleza, a gente entra naquela história de Débora, que Débora ela era profetisa do povo. Ela convida Baraque para poder liderar um exército que iria para essa guerra. Aí ele hesitou, falou que só ia se Débora ia junto. E aí entra a primeira parte onde é falado sobre Jael sem falar sobre Jael. No capítulo 4, no versículo 9, porque daí, o que acontece? Baraque diz para Débora que ele só iria para a guerra se ela fosse também. E aí Débora diz assim, ó, Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E no caso não era Débora que estava indo para a guerra. Mas quem é Jael? Jael era uma mulher casada com Eber, que era um queneu, e o seu povo ele tinha boas relações com os cananeus. E aí o que acontece? Isso significa que a família dela em si não estava em guerra com aquele povo que Débora estava liderando. Então ele não estava em guerra com aquele rei que era opressor e tudo, mas não estava em guerra, era tranquilo. Só que aí no meio do conflito algo inesperado aconteceu. Depois que o exército de Sísera é derrotado de um jeito fenomenal, assim, é incrível a história de Débora, vocês têm que assistir depois. Mas depois que esse povo, ele é derrotado, esse cara, o Sísera, ele vai fugir sozinho, ele cai fora da guerra, ele viu que tá todo mundo perdendo, todo mundo morrendo, ele foge. E aí ele busca refúgio na casa de quem? De Jael, porque ele tinha certeza que ali ele ia estar seguro. Jael, uma mulher, recebe ele com hospitalidade, ela oferece um leite para ele tomar, oferece um cobertor para ele poder dormir e faz com que ele se sinta 100% seguro. Só que aí, quando ele dorme profundamente, presta atenção, porque esse cara, apesar de a família de Jael não ter conflito nenhum, ele era de um povo onde o rei era muito ruim. Ele estava escravizando o povo, ele estava oprimindo aquele povo, então eles eram pessoas ruins. Tá? Mesmo que você não tenha nada ali contra aquela pessoa. É tipo você morar do lado, por exemplo, de uma família que tem vários ladrões. São ladrões. Eles são pessoas muito ruins, tá? Só que nunca te roubaram. Você até cria, assim, um certo relacionamento com eles. Tá tudo ok, ninguém vai entrar na sua casa.
mas são pessoas ruins. Você sabe que são pessoas ruins. E aí, quando esse cara dorme profundamente, eu vou ler para você o que vai acontecer. Versículo 21 do capítulo 4. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca que ficou presa ao chão. Foi assim que Cícera morreu. Eu sei, é um pouco cabuloso. Paty, o que é que eu vou aprender com essa mulher? Calma, fica até o final do vídeo que vai fazer sentido, tá bom? Eu prometo pra você. Quando Baraque chega, Jael saiu ao encontro dele e falou assim, ó: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas fortaleceram cada vez mais contra o rei, até que eliminaram por completo. Então, eles conseguiram, com a ajuda de Deus, que foi Deus que usou essa mulher naquela situação, naquele momento, para encerrar uma guerra que estava acontecendo, uma guerra de opressão contra os israelitas. E aí se cumpriu a profecia de Débora, que falou o quê? Lá no versículo 9, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Mas vamos lá, vamos entender o que a gente pode tirar de lição dessa história um pouco macabra, mas muito inteligente. Você tem que entender que existem épocas em que as coisas eram realizadas. Então, por exemplo, isso era uma época de guerra. Você tá num campo de guerra, num campo de batalha. É viver ou morrer. É diferente nos dias de hoje, que às vezes teu marido tá dormindo do teu lado, você vai querer matar ele. Gente, pelo amor de Deus, não é pra fazer coisa errada, tá? O que eu tô querendo te dizer é que se você tá num campo de guerra, a medida, a sua proporção vai ser completamente diferente de você estar dentro da sua casa, dentro de um ambiente seguro, dentro de uma cidade comum, dentro dos dias de hoje, morando onde você mora. Mesmo assim, nos dias de hoje, existem pessoas morando em zonas de guerra. É completamente diferente. Então você tem que pontuar sempre o contexto histórico, o que estava acontecendo, como que era tudo aquela questão. Tá? Então sempre presta muita atenção nisso. Então o que a gente tira de lição? Em primeiro lugar, que Deus vai usar pessoas completamente improváveis para realizar o plano dele. Jael não era uma guerreira, ela não estava ali no meio da guerra. Ela nem sequer fazia parte do exército de Israel. Só que num momento crucial, Deus usou ela dessa forma, uma forma decisiva. Isso significa que você não precisa ter cargo de destaque na sua igreja, na sua empresa, seja lá onde for, ter influência e tudo mais, para ser usada por Deus. Você não precisa. Muitas vezes você tá ali olhando aquela mulher na igreja que é ativa, que vai no altar, que fala, que tem tal ministério e você acha que só ela é usada. E não é só ela que é usada. Você também pode ser usada. Só que Deus vai agir em quem está disposto a obedecer. Essa é a diferença. O segundo ponto é que ela teve coragem para agir no momento certo. Naquela época, as guerras elas eram constantes. E para Jael, aquela situação precisava de uma decisão ali na hora, importante. Tinha que ser uma decisão ali certeira. E ela tinha a decisão de deixar, se omitir, vou fingir que nada tá acontecendo, ou agir, fazer alguma coisa. Hoje, pelo menos aqui onde eu moro, a gente não vive em tempo de guerra. Só que na boa, a gente enfrenta batalhas espirituais muito fortes e precisa tomar decisões difíceis por muitas vezes. E eu te pergunto, será que você tá com coragem para agir quando Deus te chama para agir em alguma coisa? Talvez a sua batalha tá sendo no seu lar, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Será que você tá se posicionando da maneira que Deus espera? Ponto número 3, ela teve estratégia e ela soube como lidar com a situação. Ela não foi simplesmente, o cara chegou lá, ela já foi metendo a faca ali e tal, e aí às vezes ela ia tentar entrar numa luta com esse cara, e ele era um guerreiro, e ela com certeza ia perder, ia acabar morrendo nessa situação. Ela foi estratégica. Jael não saiu pra guerra, mas usou recursos que ela tinha dentro da própria casa dela. Isso mostra pra gente que Deus pode dar ferramentas e estratégias pra gente vencer as nossas batalhas internas, nossas batalhas espirituais, as coisas que a gente já tem. Você não precisa ser alguém de destaque para ser instrumento de Deus. Tire isso da sua cabeça. Às vezes é dentro da sua casa, cuidando da sua família. Às vezes, a sua arma de guerra é você pegar um livro sobre Deus e ler com seus filhos para acalmar o coração deles, em vez de largar na frente da televisão. Meus filhos assistem televisão, sim, mas ao mesmo tempo a gente lê livros contando a história de Davi, a história de Jonas. Eles amam a história de Jonas, acham super sensacional isso. Conta a história de Zaqueu, eu sempre conto de uma maneira mais lúdica, sabe, para que eles tenham vontade de ouvir, faço eles participarem. Essa é a minha arma, porque o inimigo tá aqui atentando toda hora, e o inimigo atenta meus filhos também. Apesar da coragem dela,
Jael, ela viveu num contexto histórico completamente diferente do que a gente vive hoje. Hoje o nosso chamado é pra gente ser mulher cristã, não agir com violência, mas é pra lutar as nossas batalhas com fé, oração e obediência a Deus. Então, não é porque eu tô te falando que ela é uma mulher pra você se inspirar que você tem que sair matando todo mundo. Não, é diferente. Contextos históricos diferentes. É como a pessoa que defende, né? Ah, mas Salomão tinha um monte de esposa e foi o homem mais sábio, né, na Bíblia e tudo mais. Contextos diferentes. Deus nunca falou que isso era certo, porque se fosse, Deus tinha criado 3 Eva para Adão. Ele criou um homem e uma mulher. O acerto de Jael foi ela ter agido no momento em que Deus tocou no coração dela. Ela não se escondeu quando ela sentiu o chamado ali de Deus, que provavelmente é aquela coisa de eu sinto que eu tenho que fazer isso. Vai lá e pô, fez. E aí foi Deus agindo, foi o Espírito Santo agindo. Ela foi lá e fez, sem medo. A sua arma hoje não é uma estaca e um martelo, é a palavra de Deus. A nossa coragem, ela vai se manifestar em decisões que honram a Deus. E também, obviamente, num posicionamento firme diante das dificuldades. Para finalizar, a história de Jael nos ensina o seguinte: Deus pode te colocar em posições estratégicas para agir e você nem perceber isso. Você pode acabar fazendo a diferença na vida de pessoas. Talvez você nem percebeu o que fez. Talvez você tá achando que a sua vida é pequena demais para ser usada por Deus. Quem sou eu dentro dessa igreja para ser usada por Deus? Mas acredite, Ele te colocou exatamente onde você tá por um propósito. A sua casa, a sua família, a sua influência, por menor que você pareça, são ferramentas nas mãos de Deus. O que é que você tem feito com as oportunidades que Deus te dá? A minha pergunta para você agora é: baseado em toda essa história de Jael, você já conhecia? Você tem mais alguma lição de moral para compartilhar com a gente? Coloca aqui nos comentários. Eu sempre gosto que vocês comentem mais sobre as histórias que eu trago, porque às vezes eu deixo passar algum ponto, ou não foquei em alguma coisa, falei alguma coisa errada. Às vezes acontece, gente. Assim, no vídeo às vezes a gente fica um pouco nervosa, daí fala uma coisinha errada, e aí não tem como arrumar depois, eu teria que excluir o vídeo inteiro. Mas assim, de coração mesmo, eu quero conseguir trazer essas histórias dessas mulheres da Bíblia, porque a gente conhece tantos homens na Bíblia, né, que tem outras histórias muito legais, e muitas mulheres passam despercebidas. Eu quero trazer isso pra você aqui nesse meu canal também, tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, já compartilha, mas principalmente, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo daqui, tá bom? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.